testimony of Jesus' resurrection. La razón principal por la que los discípulos creyeron en la resurrección de Jesús es que lo vieron vivo después de muerto. The main reason of the disciples believe in the resurrection of Jesus is that they saw him alive after he was dead. Jesus presented himself alive on a number of different occasions to his followers. Jesus se apresentou vivo em várias ocasiões a seus seguidores. El domingo passado estudamos que a primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena. Last Sunday we studied that the first appearance of Jesus was to Mary Magdalene. This appearance was totally unexpected. Also, he appeared to Mary, mother of James, Salome e Joana. Esta aparição foi totalmente inesperada. Também apareceu a Maria, a madre de Santiago, Salomé e Juana. Vamos orar. Let's pray. Lord God, in the name of Jesus. Deus poderoso, em nome de Jesus. En esta manhã, in this morning, nós estamos reunidos porque creemos em la ressurreição. Diga que você crê. We are here today because we believe that you risen from the dead. Creemos que está vivo. We believe that you are alive. Que o Senhor não está morto. That God is not dead. Aleluia. Diga a glória a Deus. Diga a teu irmão, Jesus não está morto. Ele vivo está. Amém. Assim nós vemos testificando uma e outra vez al hecho de que foram testigos oculares de sua ressurreição. Thus we see them testifying time and time again to the fact that they were witnesses of his resurrection. Inclusive, a fé que vivem hoje os cristianos está basado em estes testigos. Today, the Christian faith is based on those witnesses, los discípulos, the disciples, estes que lo miraram vivo, those who saw him alive. Comeram com ele, they eaten him, pescaram com ele, they go to fish together. Então esta é a fé do cristianismo. This is the faith of Christian life. On Deus que vive. Amém? A God who is alive. Estuvo muerto. He was dead. Mas ressuscitou. He is risen from the dead. Esta evidência de primeira mão de los discípulos é poderoso argumento para a ressurreição de Cristo. This first-hand evidence of the disciples is a powerful argument for the resurrection of Christ. Why, Pastor? Por quê, Pastor? Because the disciple knew that he had risen because they saw him with their own eyes. Amém? Os discípulos sabiam que ele havia ressuscitado porque lo viram com seus próprios olhos. Amém? When you see something, quando você vê algo, parecer que te digam o contrário, they can say otherwise, pero você disse, não, eu mirei com meus próprios olhos. Sim ou não? Sim.
You say, I see with my own eyes. Esta é a fé da ressurreição. This is the faith of resurrection. There's various appearances of Jesus. Many different people saw Jesus after resurrection. Muitas pessoas diferentes viram a Jesus depois da ressurreição. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se naquele mesmo dia, domingo de Páscoa, and that same Sunday, Easter Sunday, as mulheres miraram primeiro. The women, they saw him first. Primeiro, Maria Madalena, aí mesmo na tumba, como miramos aqui na película. The first one, Mary Magdalene, who saw him first inside of the tomb. E as três outras Marias, as três outras mulheres, and the other three women também o viram. They saw him first thing in the morning, bem temprano na manhã. E vamos ver que neste dia de Páscoa, we're going to see that on that Sunday, Easter Sunday, ele aparece 5 vezes a 5 grupos diferentes de pessoas. He appeared to 5 different groups. Então, se vemos que ele apareceu primeiro e segundo para as mulheres. We see that he first and secondly appeared to those women que estavam aí cerca do sepulcro. Jesus queria que a gente supiera. Jesus wanted the people knew that que ele ressuscitou aquele dia. He was risen that day. Porque senão, como haveria crença? Como haveria fé? How the faith will be possible without resurrection? Sem a ressurreição, não haveria fé, não haveria crença, não haveria cristianismo. Without resurrection, will be no faith, will be no Christianism. A terceira pessoa que ele apareceu, vê aí o versículo 34. St. Luke, chapter 24, verses 34. Diz assim, o versículo: El Senhor, e desceu, el Senhor ha ressuscitado, porque ha aparecido a Simão. The Lord, He is risen indeed, and He has appeared to Simon. Pedro é a primeira pessoa mencionada na lista de testigos de Pablo. Peter is the first person mentioned in Paul's list of witnesses. Você acorda? Pedro sai correndo da casa e vê e entra primeiro na tumba. Quando ele sai, ele já sabe que Jesus ressuscitou. Peter was the first one to come into the tomb, and he saw Jesus. Ele é o primeiro de los apóstolos a ver el Cristo ressuscitado. And he is the first of the apostles to see the risen Christ. Esta foi uma aparição privada para tranquilizá-lo. This was a private appearance to reassure him, porque ele havia acabado de negar ao Senhor. He just had denied the Lord. Ele estava destruído. He was destroyed. Ele negou a Cristo. He denied us. Então, como se sentia culpável. He was feeling guilt. Acusado. Accused. Então, Jesus aparece para ele, para que ele se tranquilizasse. Jesus appeared to him. Os evangelhos são completamente silenciosos enquanto a los detalhes
de esta reunião. The Gospels are completely silent as to the details of this meeting. Não dizem que passou, que praticaram, se praticaram. Doesn't say if they talk. Mas uma coisa é certa. One thing is right. Pedro viu a Jesus vivo. Amém? Amém. He saw Jesus alive. E como você viu na película, you see the movie, ele vem à la casa em Jerusalém e reúne com os discípulos. He comes and get the disciples together. Amém? Amém. Para que eles estiveram reunidos outra vez com a fé em Cristo. To be reunited again with the faith in Christ. Segunda aparição, a quarta aparição, porque esta é a terceira, verdade? Sim. A dos discípulos en el camino de Emmaus. To two disciples in the Emmaus Road. Later, on Easter Sunday, Jesus appeared to two disciples on the road to Emmaus. Mais tarde, no domingo de Páscoa, Jesus se apareceu a dois de seus discípulos no caminho de Emmaus. Aí mesmo, no capítulo 24 de São Lucas, in the same chapter 24 of São Lucas, começando no versículo 13, starting in the verse 13. E aqui, dois de eles iam esse mesmo dia a uma aldeia chamada Emmaus, que estava umas 7 milhas de Jerusalém. And behold, two of them were going that very day to the village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. Então vocês estavam fugando, you know? They are going away. Estavam com medo, confundidos. They are afraid, confused. E se foram para suas casas. They ran away to their house. E estavam conversando entre si sobre estas coisas que haviam ocorrido. And they were talking with each other about all these things which had taken place. E sucedeu que mientras conversavam e discutiam, and it came about that while they were talking, discussing, Jesus mesmo se acercou e começou a viajar com eles. Pelos seus olhos, se lhes impediu reconhecê-lo. Jesus himself approached and began traveling with them, but their eyes were prevented from recognizing him. Não puderam reconhecê-lo, porque ele estava já transformado, glorificado. They could not recognize him because he was transformed, glorified. E porque eles estavam com medo, they are afraid. E quando você está com medo, você perde a fé. When you're afraid, you lose your faith. Então, mesmo que Jesus estava aí, delante de eles, eles não podiam ver, porque sua fé estava cegada. Even Jesus was before them, they couldn't see, because their faith were blind. Por isso que não podemos ter a fé cegada. You cannot have your faith blind. Depois, Jesus começa a falar com eles. Amém? Amém. E disse a palavra de Deus que Jesus então se revelou a eles. Jesus go with them and reveal himself to them. Sabe quando Jesus
se revelou a eles quando se sentou e partiu o pão e deu a eles. Amém? When Jesus sit with them and he divide the bread and give to them. Então eles se acordaram, era Jesus quem hacía isso, partir o pão e dar a seus discípulos. Jesus was used to do that, divide the bread and give to them. Então se lo reconheceram. Then they recognize him. E naquele momento diz que Jesus desapareceu da presença deles. And at same time, Jesus disappeared from their presence. E eles se levantaram e disseram: vamos regressar a Jerusalém. Amém, igreja? Amém. They stand up and they say, let's go back to Jerusalem. Para estar reunido com os irmãos, to be reunited with the brothers. É decir, estes dois estavam caminhando já perdidos na fé. You understand what I'm saying? Those two were walking away lost on their faith. Confundidos, confused. Jesus apareceu e resgatou a fé deles. Amém? Amen. Jesus appeared to them and he rescued their faith. Jesus está resgatando nossa fé também, igreja. Amém. Jesus is rescuing our faith. Quantos creem que Jesus está resgatando sua fé? He's rescuing our faith too. Amém? Amém. Como sucedeu com as mulheres, estes dois discípulos não esperavam que Jesus se levantara. As two with the woman, those two disciples were not expecting Jesus to rise. De hecho, estavam saindo de Jerusalém porque haviam perdido a esperança em Ele. They live in Jerusalem because they lost the hope in Him. E Jesus foi aí para que eles recuperaram esta esperança. Jesus goes there so them could recover their hope on Jesus. Aí está a película quando Jesus haja los dos en el camino de Emmaus. You see on the picture when Jesus found those two disciples. Amém? Amém. Agora vamos ao capítulo 20 de São João. Let's go to the chapter 20 of St. John. La quinta aparição, la última de aquele dia de Páscoa. The fifth appearance, the last one from that Easter Sunday. Apareceu 5 vezes. 5 times he appears. Esta última vez a 10 de seus discípulos. This last time was to 5 or 10 of his disciples. Esta é a última das 5 aparições de Jesus no domingo de Páscoa. This is the last of the 5 appearances of Jesus on Easter Sunday. Versículo 19, verso 19. E na tarde do primeiro dia da semana, on the evening of the first day of the week, when the disciples are together with the doors locked for fear of the Jewish leaders. Os discípulos estavam juntos com as portas cerradas por temor a los líderes judíos. So they are afraid. Estavam com medo. Jesus se acercou a eles e disse: "La paz esteja com você." Jesus came and stood among them and said, "Peace, peace be with you." Depois que dijo isso, le mostrou as mãos e o costado. After he said this,
He showed him his hands inside. The disciples are overjoyed when they saw the Lord. Os discípulos se llenaram de alegria quando viram ao Senhor. E outra vez ele dijo, paz esté com ustedes. And he said again, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Como el Padre me enviou, eu os envio a vosotros. E com isso soprou sobre eles e dijo, recebam o Espírito Santo. And that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgiveness anyone's sins, the sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Se perdonas los pecados de alguém, sus pecados são perdonados. Se não los perdonas, não se les perdonará. Amém? Amém. Tuvo lugar casi por la noche, provavelmente en el mismo lugar, la sala superior, donde Jesus havia instituído a cena do Senhor. It took place in the evening, probably in the upper room in which Jesus had celebrated the Lord's Supper. Está registrado tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Juan. Is recorded in both Luke's and John's Gospels, giving us two independent accounts on what happened that day, dando-nos dois relatos independentes sobre o que sucedeu aí. Os discípulos estavam com medo de los judíos. The disciples, they had fear of the Jewish leaders. Porque pensaram, bueno, se mataram a Jesus crucificado, nos vão matar a nós outros também, right? If they kill Jesus, they're going to kill us too. Ao você ver que Jesus aparece a eles, Jesus come before them. E haviam 10 deles aí no mar. And it was only 10 of them right there. Claro, havia muerto, Judas. One was dead, Judas. Mas no versículo que sigue, 24, disse: agora Tomás, também conhecido como Dídimos, de los 12, não estava com os discípulos quando Jesus vino. Chapter 24 says, now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Então, porque Tomás, ele dudava muito. Thomas, he was full of doubt. Então se saberá como estava Tomás naquele momento. We don't know how he was on that moment. Se ele já era uma pessoa que tinha dúvidas, verdade? Naturalmente. If he was a person full of doubt, naturally. E naquela situação em que ele viu Cristo morto, enterrado, in that situation that he saw Jesus dead. Então, aí que a dúvida estava tremenda, verdade? Nem com os discípulos ele estava. So he was full of doubt. He was away from the disciples. Completamente perdido, totally lost. E Jesus entra, and Jesus come
E a primeira coisa que ele disse, the first thing he said, paz esteja com vocês. Amém, igreja? Peace be with you. Amém? Amém. Por isso que eu já ensinei você, quando saludar um irmão, I teach you, when you salute the brother, sister of faith, você tem que dizer, Deus te bendiga, receba a paz. Amém? Amém. You need to say, God bless you, receive peace. Porque a paz de Cristo vem para tranquilizar nossa fé. Amém? Amém. The peace of the Lord comes to calm our faith. Naquele momento, eles se calmaram. Amém? At this point, they calmed down. Ah, pastor, porque Jesus disse, tenham paz, verdade? Oh, because Jesus said, receive peace. Não, porque eles viram que Jesus estava vivo. Amém? Amém. No, because they saw that Jesus was alive. Amém? Todo o temor se acabou, igreja. All the fear goes away. É isso que Jesus quer que você tenha, que eu tenha. This is what Jesus wants us to have. Ter fé que Ele está vivo e calmar, tranquilizar nossa fé. Amém? Amém. Have faith that Jesus is alive and calm down our faith. Porque assim como os discípulos estavam aí, você pode imaginar a prática entre eles aí? Can you imagine how was the talking before Jesus coming in? Todo mundo desesperado, e a hora que passará? Não sei, as coisas não estão saindo bem, está tudo mal. Verdade? Right? They probably talk between them. Oh, what happened? Jesus died. And now, what's going to happen with us? Assim como você, assim como eu, que também começamos a desesperar nossa fé. Right? It's like us. We start to talking too much and thinking only on the bad things. E nós outros nos olvidamos de Deus. We forgot about our faith. Nesta manhã eu quero que você saia de aqui com esta fé. And this morning I want you to go home with this faith. Quando os discípulos viram a Jesus vivo, when the disciples they saw Jesus alive, a fé deles volveu a crescer. Amém. Amém. Their faith becomes strong again. Jesus te trago aqui hoje para que você sepa que Ele está vivo. Amém, igreja? Amém. Jesus bring you today over here to see that He is alive. Para que tu fé cresça forte outra vez. That your faith be strong one more time. Domingo que vem vamos continuar mostrando as aparições de Jesus. Next Sunday we're going to continue preaching about that. The proofs of Jesus, that Jesus is alive. Por 40 dias mais, for 40 days more, Ele apareceu a los discípulos em diversas situações e lugares. For 40 days, He appeared alive to the disciples in different places and different occasions. Inclusive, no último dia, Ele se reúne com 120 discípulos. On the last day, He get together with 120 disciples in a Monte de los Olivos, in the Mount of Olives. E aí, Ele sobe a los cielos. Amém? Amém. And that day, He goes to heaven. E esses 120 testigos viram Jesus subindo aos céus. Amém? Amém. Those 100 disciples, they saw Jesus going to the heaven. E escutaram a voz do mesmo Deus
And they hear the voice of God, dizendo que assim como ele subia nas nuvens, ele descenderia outra vez. Amém? Sim, amém. And they hear the voice of God saying, the same way that he was going up in the heaven, in the skies, and the clouds, he will come again. Amém. Amém. E disse que todo olho lo verá. Amém. Amém. And said that everyone will see. Quantos recebem Eu recebo. esta palavra? Diga, eu recebo esta palavra. Dá um aplauso ao Senhor. Ponha-te de pé. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. We thank you, Jesus, porque tu palavra está aqui conosco nesta manhã. Your word is here with us today. Porque nós outros não miramos o Senhor vivo, pero creemos que o Senhor vive. We didn't see with our own eyes that you are alive, but we believe that you is alive. Entrega teu coração a Cristo nesta manhã. Give your heart to Jesus on this morning. Confia em Ele. Trust on Him. Confia na palavra dele. Trust